Bem, boa tarde, companheiros, camaradas. Nima respirando fundo. Todos nós, né? Que dia corrido, que conjuntura complexa. Os embates estão diuturnamente acontecendo, né? Não podemos abrir flanco algum. Hoje, nosso quinto encontro, nossa quinta aula, teremos 3 colegas participando de nossa aula hoje. O professor Silvio Galo, não vou falar nome, Silvio Donizete de Oliveira Galo, né? A professora Débora Maza e a professora Nima Espigolon. Acho que a gente já pode pedir para eles virem para a mesa, assim ganhamos tempo no processo de que hoje vamos ter que correr contra o tempo, né? O professor Silvio Galo, ele possui graduação em Filosofia pela PUC de Campinas, mestrado em Educação, doutorado em Educação e livre docência em Filosofia da Educação, aqui pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente ele é professor titular em Filosofia da Educação, no mesmo departamento que eu, Filosofia e História da Educação, desta Faculdade de Educação da Unicamp. Ele, desde 2007, é bolsista produtividade, membro de diversas associações científicas, né? Presidente da SOFI, Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, coeditor da revista Fermentário, é editor aqui, chefe da revista Proposições, e é autor de um conjunto de obras que, se for fazer leitura, vai tomar aqui 10 minutos nossos. A professora Débora Maza, ela possui doutorado em Sociologia pelo Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, doutorado em Ciências Sociais pelo IFISH, aqui da Unicamp, mestrado em Ciências Sociais na Educação e graduação em Pedagogia aqui pela Faculdade de Educação da Unicamp. Atualmente é a nossa diretora associada desta Faculdade de Educação e, desde o primeiro momento, tem sido um apoio e sustentáculo importante neste curso livre sobre o golpe de 2016 em educação. Ela é docente do Departamento de Ciências Sociais na Educação, participa do programa de pós-graduação, de várias associações científicas e também tem muitas publicações que vou pular a leitura, que aí tem mais tempo para a fala delas e também para o nosso debate. E a professora Nima Imaculada Espigolon, né, eu já brinquei com ela, Imaculada, né? Então, né? Mas todo mineiro, descendente de italiano, é muito imaculado. Ela tem doutorado em Educação, na área de concentração Ciências Sociais na Educação, aqui por esta Universidade Estadual de Campinas. Mestrado em Educação, área de concentração Políticas, Administrações, também por essa instituição. Graduação em Pedagogia e bacharelado em Administração. E ela é professora desta Faculdade de Educação e também credenciada nesse programa de pós-graduação, né? É coordenadora de uma de nossas linhas de pesquisa no mestrado profissional, né? É participante de vários grupos de pesquisa, dois. Tem experiência na área de educação e, igualmente, tem várias publicações. Hoje, a discussão vai demandar que a gente tenha um controle de tempo muito grande, né? Não vou
interromper nenhuma das falas de vocês, então vocês, por favor, sejam extremamente autodisciplinados, né? Sendo compatível com a perspectiva autogestionária do meu companheiro e velho amigo Silvio Galo. Muito bem. Mas interromper a fala é desnecessário, né? Acho que o importante é que a gente tenha consciência da complexidade do momento, né? Tivemos que os colegas que se dispuseram a vir falar, colocar numa mesma mesa pela proximidade temática. Alguns de nós demos sorte porque não tivemos nenhum outro colega que tenha topado falar sobre a mesma temática, né? Sorte ou desgraça, porque aí a gente se expõe sozinho, né? Silvio, Débora, Nima, falando nesta ordem e dando um tempo para abrir para o debate. No final, tá bem? Muito boa tarde para todos vocês. Estou aqui ajustando o meu cronômetro para dar um choque no meu braço aos 20 minutos. Porque o companheiro Zezo nos coloca nessa necessidade de autodisciplina. Então, vou combinar com vocês que quando os 20 minutos acabarem, eu paro de falar, ponto final, e depois a gente vê o que faz com isso. Quero pedir desculpas a vocês, porque quando se programou esse curso, a minha ideia era acompanhá-lo, era estar aí junto com vocês na plateia, acompanhando todo o curso, e em um dos momentos estar aqui. E, infelizmente, esse já é o 5º encontro, e é o primeiro que eu venho, porque eu tinha a obrigação hoje de vir, e então consegui me libertar de outros afazeres para estar aqui nesse momento. Mas, infelizmente, não consegui até agora estar aqui, então me desculpo com vocês, porque a ideia original também era ir acompanhando as diferentes sessões do curso, para também ter uma fala inserida nesse contexto, e infelizmente não foi possível. E também, em termos de introdução, eu queria dizer que quando começou a circular na nossa lista de e-mails dos professores aqui da faculdade a ideia do curso, capitaneada pelo Zezo e pela Nora, eu logo me senti convocado a participar, por duas razões básicas. A primeira delas é que achava que tinha que engrossar o coro contra aquele senhor que naquele momento ocupava o Ministério da Educação, e que se sentia no direito de, do alto do seu cargo de ministro da Educação, censurar um docente da Universidade de Brasília, né? E esse curso surge, então, como vários outros, justamente como uma tentativa de fazer calar a voz desse senhor, que acho que em momento algum mereceu ser chamado de ministro da Educação, mas que ocupou esse cargo durante um certo período aqui no país. Então, no calor da hora do debate, eu me dispus a participar, entendendo que nesse momento político do país é importante que a gente junte as forças contra esse tipo de atitude que foi lançada naquele momento. E, em segundo lugar, pensando, bom, eu vou falar, eu tenho que falar alguma coisa, o que eu posso falar? O segundo motivo, então, de eu ter proposto estar aqui com vocês era a oportunidade de dialogar com vocês em torno de uma ideia, uma hipótese, se a gente preferir chamar assim, que eu tenho posto à prova nos últimos anos, que é a tentativa de ler a política educacional brasileira recente, ou a produção de políticas educacionais no Brasil nos últimos 30 anos, mais ou menos, segundo um conceito de um filósofo francês contemporâneo, que é um dos filósofos que eu estudo, Michel Foucault, que em um determinado momento propôs o conceito de governamentalidade. E eu tenho tentado explorar esse conceito de governamentalidade do Foucault, mas, sendo infiel ao próprio Foucault, tenho tentado adaptar esse conceito à realidade brasileira e
e argumentar que aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, nós temos vivido um processo de governamentalização do Estado, na forma daquilo que eu estou propondo chamar, tenho proposto chamar de uma governamentalidade democrática. E aí a ideia de vir aqui conversar com vocês é justamente de propor ler esses movimentos políticos recentes no Brasil sob a luz desse conceito. O que significa? Se de fato eu conseguir argumentar entre vocês que a gente tem vivido nos últimos 30 anos um processo de governamentalização democrática do Estado brasileiro, o que significou o golpe de 2016 nesse processo? Por isso que o título que eu propus à época, acho que era alguma coisa como o golpe de 2016 e o contrafluxo de uma governamentalidade democrática, ou algo parecido com isso. Bem, então é um pouco essa a questão que eu quero abordar com vocês, e como já se passaram 5 minutos dos meus 20, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar rapidamente explicar para vocês o conceito de governamentalidade proposto por Foucault. Depois, também rapidamente, tentar explicar o que eu tenho chamado, a partir desse conceito de governamentalidade democrática, e depois concluir, ainda mais rapidamente, tentando esboçar alguns dos efeitos do golpe de 2016 para esse movimento no cenário político brasileiro. Então, é um pouco isso, um pouco atabalhoado, mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos, esboçar essas questões, de modo que depois, no período de debate, a gente possa discutir, conversar um pouquinho e tentar ver se esse conceito, essa ideia, nos permite avançar um pouco nessas análises ou não. Bem, então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que Michel Foucault, trabalhando na segunda metade da década de 1970 e na primeira metade da década de 1980, ele faleceu em 1984, esboçou todo um trabalho um trabalho de pesquisa que fez uma inflexão curiosa. Ele vinha estudando os aspectos políticos da política europeia, evidentemente, a Constituição dos Estados europeus, e ele começa a estudar os processos de subjetivação, os processos de constituição dos sujeitos. Então, se a gente toma o trabalho desenvolvido por Foucault entre 1976 e 1984, o ano da morte dele, a gente vai ver que de 76 a 80, nitidamente ele trabalha com a temática da Constituição dos Estados políticos, e de 80 a 84, nitidamente, ele trabalha com a questão da Constituição dos sujeitos. E isso é importante dizer. Bom, Foucault foi pesquisador, professor no Collège de France, e como obrigação contratual, ele tinha talvez aquilo que nós aqui no Brasil sonhamos como a condição do trabalho intelectual, que é você poder se dedicar à pesquisa e uma vez por ano dar um curso falando sobre aquilo que você pesquisa. Evidentemente estamos muito longe disso, mas era essa a condição que tinha Foucault. Então ele desenvolvia suas pesquisas e uma vez por ano ele dava um curso sobre o que estava sendo trabalhado, o que estava sendo pesquisado por ele. Felizmente para nós que estudamos o pensamento desse autor, esses cursos foram todos gravados, depois foram editados e publicados na forma de livro, e nós temos então acesso aos livros que são o conteúdo dos cursos. Então, isso facilita muito esse percurso pela obra desse autor. Então, nos cursos de 1976, 1978 e 1979, nitidamente Foucault trabalha com essa temática da política, esboçando algumas teses de uma leitura da Constituição dos Estados modernos na Europa e culminando com uma análise do neoliberalismo. O curso de 1979 é um curso dedicado ao neoliberalismo. Foucault estuda a fundo o neoliberalismo alemão e o neoliberalismo norte-americano, para, com isso, a gente entender a constituição política do mundo contemporâneo da época dele, evidentemente.
E no curso de 1978, numa das aulas do curso de 1978, ele introduz essa noção de governamentalidade, né? E ele vai dizer que essa noção de governamentalidade, para ele, é uma noção chave, porque ela permite articular a forma como nós somos governados pelos outros com a forma pela qual nós nos governamos a nós mesmos. Isso seria o título de um curso posterior dele, o governo de si e dos outros, né? Então, nós somos, ao mesmo tempo, governados pelos outros, mas, ao mesmo tempo, nós governamos a nós mesmos. E, em larga medida, nós só podemos governar a nós mesmos porque somos governados pelos outros. Essa é a tese central dele, no máximo que eu consigo resumir aqui, né? E vejam, o governar-se a si mesmo diz respeito justamente àquilo que o Foucault denomina os processos de constituição dos sujeitos. Então, eu tinha dito para vocês que a gente vê nesse percurso dele essa inflexão de uma constituição dos Estados modernos europeus para a constituição subjetiva dos indivíduos, e é esse conceito de governamentalidade que é o conceito-chave, então, que permite articular um lado e outro. Não são duas coisas distintas, não são duas coisas estanques, não são duas coisas que estão separadas, né? Então, em vários momentos, o Foucault chama a atenção para essa noção de governamentalidade como aquilo que permite fazer essa articulação entre os dois campos. Mas eu vou me centrar aqui, nessa nossa conversa, com um lado da governamentalidade, com o lado político da governamentalidade, não com o lado da produção de subjetividade, porque nós estamos falando aqui de um fenômeno macropolítico, né? Claro que a mim, particularmente, interessa muito as decorrências nos processos de constituição de subjetividade, né? Mas, pela falta de tempo, eu vou me centrar nesse lado mais amplo, né, e não vou hoje entrar aqui nesse segundo aspecto. Então, nesse lado mais amplo, muito resumidamente também, o que o Foucault vai dizer é que os Estados europeus passam por um processo que parte de um Estado que funciona de acordo com a noção de soberania. Estamos falando dos Estados teocráticos medievais. Esse Estado de soberania ele vai fazendo, evidentemente, toda uma análise histórica, que eu não tenho condições aqui de reproduzir, mas, por uma série de processos históricos, esses Estados que operam segundo a forma da soberania vão se tornando o que o Foucault denomina Estados administrados. Então, a questão da soberania de um rei passa para um Estado, uma forma de Estado, que tem muito mais a ver com a administração do social. E, por fim, esse Estado administrado se converte no que ele chama de Estado governamentalizado, ou em estados de governo. Então, primeiro, o Estado assume um perfil, ou é governado na forma de um perfil absolutista. Depois, ele passa a ser um Estado que está muito mais articulado com os processos de administração do social, e ele se converte, finalmente, num Estado de governo, num Estado cuja principal função é governar a população, governar o território daquele país e governar a população que ocupa aquele país. Então, esse é o processo, né, histórico que o Foucault vai examinar, evidentemente com minúcias, né, e eu estou aqui só expondo para vocês as linhas muito gerais. Por que é importante demarcar isso? Bom, esse Estado governamentalizado converge nessas análises que Foucault fez no curso de 1979, como eu comentei com vocês, que está dedicado ao neoliberalismo. Então, em 79, Foucault está estudando a constituição do neoliberalismo nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na forma americana e na forma norte-americana e na forma alemã, mostrando que os Estados europeus estão se constituindo como Estados neoliberais. E os Estados neoliberais são justamente aqueles Estados governamentalizados. Então, o Estado governamentalizado caminha quase que inflexivelmente na análise de Foucault para o neoliberalismo. E é importante demarcar isso para vocês, porque eu vou, em seguida, falar de governamentalidade democrática. Se Foucault estivesse vivo e ouvisse eu dizendo isso, provavelmente ele ficaria muito bravo, porque
para ele, falar em governamentalidade necessariamente é falar em democracia. Porque isso que ele chama de estados governamentalizados na Europa são os estados democráticos modernos. São os estados que se constituíram como estados nacionais e se constituíram como estados nacionais na forma democrática e que assumiram, no limite, um perfil neoliberal. Então, falar em governamentalidade e falar em democracia é praticamente falar da mesma coisa. A governamentalidade, tal como estudada pelo Foucault na Europa, implica em democracia. Um Estado que não é democrático não é um Estado governamentalizado. O processo de governamentalização é também uma decorrência do processo de democratização dos Estados europeus. Bom, por que eu estou propondo aqui no Brasil falar em governamentalidade democrática? Evidentemente porque o nosso processo de constituição do Estado Nacional é muito diferente dos processos europeus. A gente não pode seguir o esquema analítico do Foucault, que começa lá no século XV, XVI, estudando a Constituição dos Estados europeus, culminando no século XX, porque o nosso Estado é muito mais recente, para começar. E ele vai passar por estágios diferentes dos estágios europeus. E, do meu ponto de vista, essa é a hipótese que eu tenho tentado sustentar, argumentar e etc., é que o nosso Estado começa a se governamentalizar a partir do processo de redemocratização do país depois da ditadura civil-militar de 1964. Portanto, o nosso processo de governamentalização do Estado no Brasil se inicia em 1985. A gente não teve um processo de governamentalização antes de 64, evidentemente não o tem entre 64 e 85. Talvez, isso é uma coisa que eu não desenvolvi tanto, mas talvez a ditadura civil-militar no Brasil pudesse ser compreendida sob a hipótese ou sob a ótica do Estado administrativo, tal como estudado pelo Foucault, mas certamente não é a forma do Estado governamentalizado. E a minha hipótese, então, é que em 85, com o movimento de redemocratização do país, começamos o nosso processo de governamentalização do Estado brasileiro. Só que esse processo de governamentalização é, ao mesmo tempo, um processo de democratização. Aquilo que na Europa foi algo que a governamentalização é uma decorrência da democratização do Estado, aqui elas foram construídas juntas. É no processo de governamentalização do Estado brasileiro que se insere o princípio da democratização. E, do meu ponto de vista, o marco-chave para compreendermos isso é a Constituição de 1988, que foi saudada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, como a Constituição Cidadã. E toda a questão, e os meus trabalhos que eu tenho feito nessa área dizem respeito à política educativa, porque a palavra-chave da política educacional brasileira nesse período é cidadania, formação para a cidadania. Por quê? Porque nós não éramos cidadãos e nós não podíamos ser governados democraticamente se não fôssemos cidadãos. Então nós tínhamos que, para e passo, construir a democracia no país e construir cidadãos. Então, toda a nossa política educativa orientada para a formação de cidadãos, para a construção de cidadãos. E isso, evidentemente, não vamos ter tempo aqui, mas o trabalho que eu tenho feito é de mapear esses documentos das mais variadas políticas educativas brasileiras, tentando mostrar que essa lógica da governamentalização pela democracia aparece nesses documentos. Por isso, o uso dessa expressão um pouco absurda, se a gente fica no interior do pensamento do próprio Foucault, governamentalidade democrática. Mas houve um esforço democrático grande no país. E por que me parece interessante esse movimento de falarmos de uma governamentalidade democrática? Porque não é um projeto de partido político. Nós tivemos vários partidos no governo do país entre 1985 e o presente, ainda que nós tenhamos tido um momento razoável em termos quer dizer,
razoável em termos de tempo, mas não razoável em termos de governo, com o PSDB, pelo menos do meu ponto de vista. Tenhamos tido um momento um pouquinho maior com os governos do PT, mas vários outros partidos participaram desse processo, todos eles inseridos no contexto, no quadro dessa governamentalidade democrática. Evidentemente, praticando essa governamentalidade com diferenças, com certas diferenças. Em alguns momentos isso implicou em maior participação popular, em outros momentos em menor participação popular. Mas o discurso de governo era o discurso da democracia, era o discurso da produção da democracia. Bom, esse processo vai se constituindo ao longo dessas décadas e em 2016 a gente é ceifado nesse processo pelo golpe. Não sei nem como é que a gente poderia chamar, esse golpe de 2016. O que é curioso é que o golpe continua a falar em democracia. Aliás, todo o discurso que a gente ouve é que se fez o golpe em nome da democracia. A continuidade do governo Dilma Rousseff não nos implicaria numa ruptura da ordem democrática. E o impeachment da presidenta foi feito justamente para restabelecer a ordem democrática. Esse é o discurso que se faz. Então, vejam, a gente chega ao cúmulo de qualquer sistema político, que é justificar um golpe de Estado pela democracia. Nenhuma democracia no mundo pode estar baseada num golpe de Estado. Mas o próprio golpe de Estado se afirma como um golpe democrático. E os discursos do governo inominável que a gente tem tido de 2016 para cá são também eles discursos de democracia, de afirmação da democracia. Muito menos participativos no campo da educação, a gente tem vivido isso muito fortemente, meu relógio está aqui me dando choque. A gente tem vivido isso muito fortemente nos últimos, de 2016 para cá, no campo da educação, porque a gente sabe de todo o espaço que nós temos perdido no contexto da participação efetiva que havia sido duramente construída ao longo desses anos e que a gente, evidentemente, não estava contente com os espaços conquistados, mas a gente percebeu que aquilo que a gente levou décadas para construir foi desconstruído, foi perdido em poucos meses. Então, a fragilidade desse Estado democrático que a gente vinha construindo e a perspectiva com a qual a gente se depara hoje. Bem, peço desculpas a vocês porque tentei condensar demais as ideias para fazer esse percurso, mas basicamente era isso que eu queria colocar para vocês e para poder parar com o meu choque aqui em seguida fico à disposição para depois das falas das colegas a gente poder conversar e quem sabe esclarecer, debater um pouco algumas das ideias que eu coloquei aqui para vocês. Obrigado. Boa tarde. Queria dizer que eu estou muito nervosa, porque eu acho que essa discussão sobre o golpe é uma discussão em curso, que a cada semana aparecem fatos novos, e que a gente, do ponto de vista das nossas categorias explicativas, tem sido muito desafiados. Eu fiz um texto para tentar também respeitar os 20 minutos e dividir essa mesa com os colegas. E, bom, gostaria, então, de inserir a discussão sobre o golpe de 2016 numa leitura sócio-histórica da peculiaridade da Revolução Burguesa no Brasil e dos papéis sociais relegados ao povo brasileiro, ou seja, a grande massa de homens, mulheres, crianças e jovens que compõem a sociedade brasileira, marcada por uma diversidade sociocultural composta por índios, brancos, negros, imigrantes de todos os continentes. Para
Para tanto, invoco uma pleiade de autores particularmente nacionais, entre eles Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior e Jacó Gorendi, em particular esses três. E começo com uma pergunta: se existiu, de fato, uma revolução burguesa no Brasil e qual o escopo dessa revolução? É óbvio que eu me distancio, assim como os autores que eu chamo ao diálogo, pensar a história brasileira segundo esquemas repetitivos da história dos povos da Europa Central e tento compreender como se processou a absorção do Brasil a um padrão estrutural e dinâmico de organização da economia, da sociedade, da cultura e do Estado, segundo o regime capitalista. Como entender o processo e o ingresso do Brasil nos ciclos econômicos de expansão da ordem social competitiva, da economia de mercado de base capitalista e monetária, sem, contudo, realizar o projeto de expansão acabada da famosa tríade dos direitos sociais, dos direitos políticos e dos direitos sociais, sem sequer a universalização do trabalho assalariado e das políticas sociais de corte universalista. Seria a Revolução Burguesa Brasileira uma revolução encapsulada, como chama Florestan, inacabada? Em que aspectos? Essa pergunta pode parecer distante da discussão sobre o golpe de 2016, mas é importante para configurar os limites e as possibilidades de incorporação da população brasileira na construção da ordem democrática. Quesito fundamental para a existência de uma democracia, ou seja, as possibilidades de participação concreta e não apenas jurídica do povo brasileiro nos processos de produção, circulação e consumo dos bens materiais e imateriais amealhados pela sociedade brasileira. Trata-se, portanto, de identificar, em algumas transformações histórico-sociais, os agentes humanos que estão por detrás desses movimentos ou desses momentos considerados paradigmáticos, de mudanças, transformações ou de desagregação da ordem estabelecida e de surgimento de uma nova ordem. Vou adotar uma chave, poderiam ser outras. Arbitrariamente escolhi uma chave adotada por Florestan Fernandes no clássico texto A Revolução Burguesa do Brasil. Vou pensar alguns momentos de aparentes rupturas para tentar perscrutar os papéis reservados ao povo, à população brasileira, nesses momentos de viragens. O primeiro momento trata-se do período da independência, 1808, que se deu sob a égide do liberalismo, ou seja, o ideal de construção de um Estado nacional emancipado da ordem colonial portuguesa. O paradoxo desse momento na historiografia brasileira é que essa revolução nacional política não trouxe consigo nenhuma revolução econômica e muito menos uma revolução social que rompesse com a grande lavoura como polo dinâmico da economia brasileira e nem contou com revoluções sociais de construção de uma ordem regida pelo trabalho assalariado e que trouxesse rupturas com as relações escravocratas. As relações sociais seguiram regidas pelo patrimonialismo, pela grande lavoura, pela economia agroexportadora e pelo trabalho escravo. Os agentes dinâmicos da independência foram os grandes senhores de terra, os latifundiários, que, incomodados com a drenagem dos lucros da produção colonial da lavoura para a metrópole, exigiam
maior participação na riqueza decorrente desse processo econômico. Entretanto, o senhor de engenho ocupava também uma posição marginal no processo de mercantilização da produção agrária e não pôde assumir e não se assumiu, não foi subsumido como um antecessor do empresariado moderno e nem tampouco em condições de partejar o ideário de uma sociedade de classes. O segundo momento de uma revolução nacional poderia ser considerado a abolição da escravatura e o advento da República. 1860 a mais ou menos 1950, meados do século XX, que se caracteriza pela formação e pela expansão do Brasil e da ordem e a desagregação da ordem social senhorial e escravocrata face a quê? Aos requisitos do capitalismo internacional. Foi um período marcado por greves no campo e na cidade, pela emergência da classe trabalhadora e por curtos e frágeis períodos de democracia. Períodos esses em que se vislumbrou o restabelecimento ou o realinhamento dos direitos civis, políticos e sociais, onde, por exemplo, se ensaiou a consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, que também nesse momento tem sido rasgada. Com um escopo de cobertura social profundamente restrito, a CLT acolhia apenas os trabalhadores urbanos de carteira assinada. Ou seja, desenhava-se um exercício de cidadania, mas um exercício de cidadania segundo uma concepção burguesa e muito restrita, que associava direitos civis, políticos e sociais a uma parcela muito pequena da sociedade brasileira. Vale lembrar que, ainda assim, esse período é entrecortado pela ditadura do Estado Novo, que cassou direitos políticos de 37 a 45. O terceiro momento eu considero a partir de meados do século XX e se caracteriza pela erupção do capitalismo monopolista, pela inserção do país numa economia capitalista globalizada com forte hegemonia do capital financeiro. Esse momento é novamente entrecortado por um golpe civil-militar, que de 64 a 84 desempenha um papel restrito, desprende um papel restrito que a burguesia nacional desempenha como um agente modernizador. Na esfera econômica e empresarial, e somente nessas esferas, não permitindo a realização de uma democracia plena, considerada nos limites do modelo burguês, entendendo democracia enquanto extensão de direitos sociais agregados aos direitos civis e políticos dentro da ordem democrática. Essa burguesia, se associa a procedimentos autocráticos que marcam nitidamente uma opção de progresso com ordem ou de ordem e progresso, e qualificam a consolidação conservadora da dominação burguesa no Brasil, que aprofundou, ainda no século XX, a desigualdade social, o controle político e ideológico, a dependência financeira ao capital internacional e a subserviência à diretriz das agências internacionais de controle dos estados nacionais, segundo a lógica do grande capital. Essa burguesia nacional definiu como inimigo comum, no século XVI e XVII, o índio nativo. Nos séculos XVII ao XIX, o escravo negro.
e nos séculos 20 e 21, o trabalhador assalariado e semi-assalariado, do campo e da cidade, além de perdurar e aprofundar os marcadores dos séculos passados, ou seja, os marcadores do índio e do negro. Os nossos curtos e frágeis períodos democráticos, vou até nomeá-los, de 1930 a 1937, de 1945 a 1964 e de 1985 a 2006, entendendo por democracia a interface entre direitos civis, políticos e sociais, foram interrompidos, todos eles, por ditaduras que representaram o alinhamento das classes produtivas nacionais e internacionais com os segmentos de classe que garantem um desenvolvimento com segurança e que descarte os riscos de um pacto social com as classes trabalhadoras. A Revolução Burguesa no Brasil se impôs de cima para baixo. É uma revolução dentro da ordem, em que as classes populares tiveram que se assujeitar sobre um rígido esquema repressivo. A industrialização ocorreu. Ela se deu contando com a violência institucional do aparato do Estado e com a exclusão e repressão social, produzindo transições pífias e acomodativas. Sequer conseguiu elevar a participação econômica das classes operárias. Sequer conseguiu erradicar o analfabetismo. Sequer conseguiu dirimir a fome até os fins do século XX e começos do século XXI. É importante destacar que em todos esses momentos o Estado foi disputado pelos grupos econômicos hegemônicos, como instância fundamental e garantidora da interface entre as dinâmicas econômicas do capitalismo global e a busca de âncoras institucionais e de legitimidade no âmbito da política nacional. Quando e como se vislumbra, nem que fosse apenas no campo jurídico, a possibilidade de participação das classes operárias no Brasil nas políticas sociais que transformam produtos do mercado em direitos do cidadão? Quando e como as classes populares no Brasil acessam ou se aproximam de produtos que no mercado são consumo e que num Estado democrático são direitos de cidadão? A partir da Constituição de 1988. Destaco, em particular, o artigo 6 dessa Constituição, quando diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. A partir desse cenário, rapidamente delineado, e que não tem condições, não dispõe de tempo para descrever as lutas sociais ocorridas nesses processos e inviabilizada por esses processos de mudança ou por essas revoluções burguesas no Brasil, o golpe de 2016 não se justifica pelas pedaladas fiscais da presidente Dilma, nem pela bandeira do fim da corrupção na política, com o qual muitos de nós concordam. Se assim fosse, o impeachment já teria derrubado famílias de políticos brasileiros que há décadas realizam pedaladas fiscais e exercitam a apropriação privada dos recursos públicos em benefícios particulares. Falo da família Collor, falo da família Sarney, falo da família Aécio Neves, Renan Calheiros, Temer, Alckmin, etc., etc., etc.
O golpe de 2016 foi uma resposta à incapacidade dessa elite econômica e política brasileira em não permitir, dirimir e apagar a chegada dos estratos populares e das classes trabalhadoras ao aparato do Estado pela via eleitoral, portanto, pela via democrática. A vitória eleitoral do Lula, 2 pleitos, de 2003 a 2010, e a vitória eleitoral de Dilma, 2011 a 2016, 2 pleitos pela via eleitoral, é a derrota de candidatos considerados herdeiros naturais desse longo processo histórico que alinhou elites econômicas que gravitaram em torno do Estado brasileiro, vigilando e afastando toda e qualquer possibilidade de participação popular. Nesse sentido, o golpe de 2016 é um golpe às nossas frágeis e curtas e sempre interrompidas experiências democráticas. O golpe de 2016 é um golpe na chegada de outros espectros sociais da população brasileira ao poder do Estado. O golpe de 2016 é um golpe que aponta o perigo que representa para o ideário econômico e político brasileiro associar o poder do Estado brasileiro não às elites agrárias ou ao empresariado urbano, ambos alinhados aos interesses do grande capital produtivo e financeiro. O golpe de 2016 é um golpe na associação do Estado brasileiro, nesse perigo de se associar o poder do Estado brasileiro a 2 tipos de imagem. Um é a imagem de um homem pobre, nordestino, trabalhador, metalúrgico, que funda um partido de esquerda, e associar o Estado brasileiro a uma mulher que militou na esquerda, que foi presa política, que é mãe, que é separada e que nunca pagou, nunca lançou mão do dinheiro público para que o seu ex-marido se figurasse nas fotos oficiais como família, tal como concebida por um Estado patrimonialista, como fez muitos presidentes brasileiros, desde o regime militar até o regime civil. O golpe de 2006 é um golpe contra a democracia e contra a cara do povo brasileiro gravitando no poder do Estado. Eu pedi ajuda ao Silvio, ao reloginho potente dele, que vai dar choque no braço dele, não no meu. Eu começo relembrando Milton Nascimento, que em meados dos anos 1980, cantou com sua voz, que ainda ecoa, como uma lufada de esperança: nada a temer, senão o correr da luta. Esse momento, entendido como momento de formação, entendido como potência político-pedagógica, sobretudo no campo dos cursos que formam formadores, detidamente numa faculdade de educação, uma faculdade numa universidade pública. Quero com isso, e que essa potência possa, com sua praxis, contribuir para tornar mais justo, solidário, digno e humano as relações entre os sujeitos e entre eles e o mundo. Isso também é lutar por uma educação laica, pública, gratuita e de qualidade para todos e todas, socialmente referenciada. É assumir a posição política de estudar, ensinar, aprender, pesquisar, tendo em vista o caráter propositivo de uma educação pensada e repensada a partir do golpe de 1964 e da ditadura brasileira. Sob a inspiração do professor Paulo Freire,
Todo ato político é um ato pedagógico. Portanto, ter esse curso e o tema como parte da pauta política, pedagógica da Faculdade de Educação da Unicamp é um momento de posicionamento público dessa universidade, dessa faculdade. É assumir pertencimento, é se posicionar, lançando mão de uma concepção de educação, de quem educa, ensina e aprende, marca o corpo do outro, forma e transforma a sociedade e a si mesmo. Somos seres de relação. É no atritar dos sujeitos em plena dialeticidade e dialogicidade. Aprendemos e ensinamos porque somos seres humanos e nos tornamos humanos através do ato de conhecer o mundo, de metamorfosear as nossas visões de mundo, ou seja, nossa episteme. Nossos processos de humanização são marcados por relações que vivenciamos ao longo da nossa vida. E isso não pode se dar descolado do campo da formação humana e da formação docente. O vanguardismo da Faculdade de Educação torna possível e real essa digressão histórica, que me permito relembrar. Os seminários Golpe, Ditadura e Educação em 2017. E agora, em 2018, o curso livre, o Golpe de 2016 e a Educação no Brasil. A democracia, o Estado de Direito, a vida estão novamente e permanentemente sob ameaça. A educação pode e deve intermediar os projetos e os processos de transformação do real, das sociedades e das relações que estabelecemos com os meios aonde nos inserimos. A violência dessa polarização, dessa situação angustiante, desse estado de exceção, do golpe, da censura, do recrudescimento das forças conservadoras, a política do ódio, a política da censura, a política da polícia, dos juízes, do Estado pós-democrático. É desafiador e angustiante ver cada vez mais perto e ao lado os acontecimentos do golpe de 1964 no Brasil e a ditadura instaurada que nós lemos nos livros, assistimos nos depoimentos e nos filmes, e que eu, particularmente, pesquisei no doutorado, acontecendo em tempo real. É algo nefasto que beira o inacreditável. A minha participação na aula de hoje e no recorte que faço com os temas geradores, o golpe de 1964 e a ditadura no Brasil, justifica-se tanto pelo seu caráter histórico de discutir fatos passados, quanto pela ponte com o futuro, na propagação de visões de mundo construídas no cotidiano de práticas sociais, repletas de utopias, capazes de construir sociedades mais igualitárias, ao se posicionar ao favor de uma educação emancipatória, pública e socialmente referenciada, e contra governos autoritários e o intolerável da opressão, da violência e da censura. Essa participação, metodologicamente, é mais dialógica que teórica. Eu trouxe alguns fragmentos do editorial do jornal Pensar a Educação. Esse jornal ele faz parte de um projeto liderado pela UFMG, que propõe pensar a educação nos seus últimos 500 anos no Brasil. Esse editorial ele é de 6 de abril de 2018. Ele se intitula Educação, Ditadura e Direitos Humanos. Quando um general vem a público com a maior desfaçatez e afirma que, em certas circunstâncias, caberia ao Exército dar um golpe para proteger a democracia brasileira, precisamos discutir sobre a ditadura no Brasil. Quando autoridades públicas, políticas, jornalísticas e parte da população vem a público bradar que os direitos humanos são ideologia e que seus defensores devem ter a mesma sorte dos, aspas, bandidos que defendem, fecha aspas, ou seja, a morte, precisamos discutir sobre a ditadura no Brasil. Quando um ex-presidente é condenado sem provas e a ele é imposto um processo de julgamento reconhecidamente inconstitucional, é preciso que discutamos o legado autoritário deixado pela ditadura e que ainda hoje marca nossas instituições judiciárias.
Trata-se, isso sim, de reconhecer e apontar o dedo para o momento de nossa história recente, o tempo da ditadura, em que o Estado brasileiro se transformou numa instituição antidemocrática e investiu contra as mentes e os corpos dos próprios cidadãos que deveria proteger. Recordar para não esquecer e para elaborar é um elemento fundamental para que o Estado não seja legalmente organizado para o crime. Por isso, é preciso dizer que não é por acaso que chegamos a esse momento que estamos vivendo, em que o Estado brasileiro dá claras mostras de abandono dos ideais democráticos e das garantias mínimas de proteção aos direitos humanos. Em que o assassinato de lideranças políticas populares é tratado como fato corriqueiro pelas forças de segurança, em que parte da população defende abertamente a volta dos militares. Nada disso é por acaso. Há os interesses, as vozes, os investimentos dos mesmos sujeitos e instituições que, em 1964, impuseram a ditadura no Brasil, a qual, apesar de ser comandada pelos militares, teve forte apoio e participação civil. Mas não são apenas estes aspectos que a ditadura nos deveria fazer recordar. Também devemos recordar que foi nos momentos mais cruéis do regime que vozes e mais vozes de diversas partes do país e dos meios políticos e sociais, os mais diversos, se levantaram para denunciar os crimes cometidos pelo Estado e resistir coletivamente aos mesmos. Derrotada a ditadura, não foram poucos os momentos em que os ideais democráticos e os direitos humanos foram postos no frontispício de nossos planos de educação e nos programas e currículos escolares. Foram elaboradas propostas a respeito desses temas e grande expectativa se criou sobre o poder de a escola pública contribuir para a construção da normalidade democrática e para o respeito aos direitos humanos. Realmente, muito foi feito nessa direção, mas certamente não foi suficiente. Há uma dimensão educativa nas relações sociais, no movimento da história, que ultrapassa a escola e nos impregna de conhecimentos, valores e sensibilidades. A essa educação ninguém escapa, e dela resultam tanto as nossas faces mais generosas, quanto aquelas mais horrorosas e profundamente autoritárias. São estas últimas que parecem se impor nos últimos anos no Brasil. Mas, certamente, esta cara do Brasil não nos representa a todos. Ao longo da nossa história, cultivamos também tradição de luta e elaboração de ideais. Hoje, certamente, somos convocados a dar continuidade a essa luta e a esse ideário. Os tempos são novamente sombrios e os agentes do obscurantismo, da violência e da barbárie ganham forças e saíram às ruas. Golpe de Estado é derrubar ilegalmente um governo constitucionalmente legítimo. Tem este nome de golpe porque se caracteriza por uma ruptura institucional repentina, contrariando a normalidade da lei e da ordem e submetendo o controle do Estado a determinados grupos que não haviam sido legalmente designados, seja através de eleição, hereditariedade ou outro processo de transição. Os golpes cercam ou tomam de assalto a sede do governo, expulsando, prendendo ou até mesmo executando os membros do governo deposto. Em 1964, o golpe de Estado foi responsável pela deposição do governo do presidente João Goulart. Além disso, os militares não conseguiram só terminar o regime que estava em vigor, mas conseguiram também continuar no poder. Golpe é sempre golpe. Contando com o alinhamento dos blocos de poder, golpe vincula-se ao uso violento do aparelho do Estado. Com relação ao período de 64 até 85 no Brasil, há de se destacar o papel relevante atribuído às Forças Armadas, assim como a tecnoburocracia, que
passa a ser atribuída aos empresários, banqueiros, setores mais conservadores da igreja, das elites, forças hegemônicas. Ditadura é um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. O ditador não admite oposição a seus atos e ideais e tem grande parte do poder de decisão. É um regime antidemocrático onde é vedada a participação da população. A ditadura possui também vários aspectos de regime de governo autoritário e totalitário. Geralmente, a ditadura é implantada através de um golpe de Estado. Ou seja, não há ditadura sem golpe. A ditadura é uma política de Estado, junto com a violência e o medo implantada no Brasil com o golpe de 1964. No Brasil, diretamente afetado pelas injunções do processo sócio-histórico em decorrência, o golpe de 64 ascende ao poder um governo ditatorial e instaura um estado de exceção no Brasil. A ditadura no Brasil é matriz para as demais na América Latina. Lá se foram Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, o Cone Sul, como parte escancarada e declarada da Operação Condor, liderada pelos Estados Unidos. A ditadura no Brasil foi a mais longa dos países latino-americanos. Foi a única que negou passaporte e documentos civis aos exilados políticos, dentre outros. O golpe de Estado institui a ditadura e depõe o governo, ou seja, o golpe é para além dos sujeitos. É naquilo que compõe os seus governos, contra as concepções daquele Estado, no caso de João Goulart, destacadamente as suas reformas de base. No panorama da sociedade brasileira, no pré-64 e rente a ele, a conjuntura econômica, a luta pelas reformas sociais nas dimensões políticas e ideológicas, os movimentos populares e culturais, o papel dos militares, inclusive o pensamento da esquerda brasileira na educação, a participação norte-americana e o alinhamento ao capital estrangeiro, os conflitos entre os blocos de poder e a força das concepções golpistas presentes na sociedade brasileira são alguns dos aspectos que dialogam em horizontalidade com a educação e os projetos de formação de professores. Há um conjunto de ações que caracterizam os estados de exceção instaurados por golpes e no escopo das ditaduras. Por exemplo, atos institucionais, cassação de direitos políticos dos tidos subversivos ou perigosos, repressão aos movimentos populares e sociais, manifestações de proibição contrária à liberdade, cerceamento aos meios de comunicação, censura aos artistas, intelectuais, estudantes e militantes, alinhamento ao imperialismo norte-americano, controle dos sindicatos, implantação do bipartidarismo com oposição controlada, enfrentamento armado aos movimentos de guerrilha adversos ao governo vigente, uso de métodos violentos de punição, tortura, prisão, desaparecimentos e mortes, expulsão, exílio e banimento dos opositores e considerados contrários à moral e à ordem pública estabelecida. Vidas e percursos alterados drasticamente. A ditadura brasileira foi uma das consequências do aparato violento utilizado pelo regime de governo que se manteve no poder por mais de 2 décadas de autocracia. Ele atingiu indistintamente homens, mulheres, crianças, jovens e adultos que saíram do país em virtude de se tornarem alvo da ditadura e da repressão. Foram inquéritos, prisões, intervenções, desaparecimentos, torturas e mortes. Além de promover a mudança drástica na estrutura governamental e suprimir a democracia que vinha acontecendo, o período foi profundamente marcado pelo autoritarismo e terrorismo de Estado, utilizados como métodos para conter e tentar eliminar uma certa vida política que marcou as gerações de 1964 e 1968 e que representavam resistência, oposição e garantia da manutenção de uma nova ordem que foi ditada no país. A ditadura é o intolerável. A educação e os processos potencializados por ela ajudam-nos a vivenciar o enfrentamento e o pensamento necessário na luta contra os intoleráveis. E pergunto,
Por que o abuso do poder e da força? Para que serviu a coerção e a perseguição, tanta violência? As questões sociais e as desigualdades continuam, são angústias existenciais. Interrogar, analisar e refletir sobre isso é entender que as frentes de luta são muitas. Esse também é um compromisso da educação. O golpe de 1964 e a ditadura são cicatrizes históricas, como qualquer outra cicatriz. Insiste em mostrar algo que talvez não se queira ou se tente esconder. Incômoda, marca o país, o corpo e a memória. Ela faz lembrar para que se tornem resistência ao estado de exceção que estamos vivendo hoje. Essa temática, o golpe de 1964 e a ditadura no Brasil, embora com certo ar de passado, dizem respeito ao presente. Por isto mesmo, desejo que ajudem a construir um Brasil e um mundo mais justo, digno e solidário, enfrentando os cenários contemporâneos. Seremos a memória dos dias que virão. Como estamos escrevendo a nossa participação nesse momento histórico? Em um tempo de tantos ataques à educação e à docência, em que tantos direitos são o tempo todo colocados em risco e que o ser humano frequente se questiona sobre o mundo em que vive, ser professor é lutar por novos rumos. A docência, em todas as etapas da educação, hoje é um ato de resistência daqueles que acreditam que ainda há esperança. Um ato de coragem que nos impulsiona para a luta por uma educação emancipatória. Os golpes que atingiram João Goulart e Dilma Rousseff e as ditaduras instauradas nesses estados de exceção chegam até mim, chegam até você, chegam até nós, chegam aqui também. Sangram os direitos humanos, a democracia, a educação pública. E agora, por que não nomear a esperança como esperança vermelha? Mas não quero terminar assim. Recordo o poeta, preso político, o amazonense Tiago de Mello. O golpe de 1964 fez com que Tiago renunciasse ao posto de adido cultural no Chile, cargo que ocupava na ocasião. Ele tomou a decisão, segundo ele mesmo conta, em resposta ao AI-1, e por ver a tortura se institucionalizar como método de interrogatório. E essa indignação resultou em seu poema certamente mais conhecido, Os Estatutos do Homem, que também está completando 54 anos, agora em 2018. Quando o golpe de 64 aconteceu, Tiago morava em La Chascona, casa de Pablo Neruda, em Santiago. Em 1º de abril de 1964, ouviu o pronunciamento de João Goulart, que ainda estava em Brasília, ao lado do poeta chileno e do futuro presidente Salvador Allende. Fiquei silencioso, nem preciso falar, a história já falou, comentou Tiago de Mello. Em 1965, Tiago de Mello publica Faz Escuro, Mas Eu Canto. Com a instalação da ditadura no Brasil em 64, na ocasião em que esteve preso, deparou-se com um de seus versos escritos na cela, aspas, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar, fecha aspas. Era o sinal que sua luta incessante pelo respeito à vida humana encontrava eco e precisava ser levada adiante. Escritos em um momento em que o Brasil atravessava tempos sombrios, os poemas do livro são tingidos por um sopro de esperança e de indignação que acalenta o coração inquieto da humanidade, lidos agora que o Brasil enfrenta tempos tão temerosos. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem comigo, vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, vamos juntos, amanhã é um novo dia. Muito obrigada.